religião, por séculos e milênios, ela sempre esteve envolta, né, com o narcisismo. O porquê? Porque o narcisismo é uma constituinte, tá, da natureza humana. Verificamos que, por exemplo, na teoria de Freud, né, há uma espécie de narcisismo que seja saudável, que é usado para autopreservação, e um tipo de narcisismo também que é totalmente patológico, né, ou seja, da qual eu vejo o outro como uma espécie que eu possa o aproveitar e drenar todas as suas vontades e energias, e tirando até mesmo a sua própria, né, individualidade. Então, verificamos, por exemplo, que o narcisismo, quando ele é totalmente patológico, né, ele está versado em um discurso que é totalmente individualista, tá, e personalista, porque ele não visa apregoar o outro, né, ele sempre visa apregar ou o líder religioso ou a instituição como se fosse a personificação ou a vontade da própria divindade. E isso acontece, tá? Em todas as culturas, em todas as religiões do mundo, sempre tem líderes que são totalmente narcisistas. Mas a mensagem do narcisista, ela tem uma característica totalmente particular, porque ela sempre envolve uma espécie de autoadulação e controle emocional. Então, a segunda característica seria essa espécie de mensagens, né, que são totalmente emotivas, né? Então, você vê que tem um controle muito forte de uma apelação, tá? Ela não tem nenhum controle racional. Ora, as religiões, na verdade, elas nunca teve o controle, na verdade, nunca teve uma mensagem de cunho racional, mas sim sempre de um controle totalmente mítico e emocional, do qual que o homem, né, ele sempre tende a provocar o divino com certos rituais, tá bom? Tanto que seja emocionais e também rituais que tenham um caráter totalmente, vamos dizer, apelativo, né? Ou que você cobre a divindade com uma devoção muito cega, muito forte, ou então do qual que você tenta chantageá-la através de ofertas, tá? Todas as religiões sempre tendem a esse extremo. Então, a característica, tá, do pregador que ele é narcisista, ele diz sempre que você faz parte de algo maior, porque ele vai separar você da sua família, falando que você é maior do que a sua família. Então ele quebra esse vínculo emocional que você tem com a sua família. Então ele divide para poder conquistar. Ele divide até mesmo entre si, tá, os membros da sua própria religião. Outra característica também totalmente importante, que é do líder narcisista, que ele, por exemplo, que ele ameaça totalmente os fiéis, né, para que não sejam totalmente desleais ou displicentes. Então, ele sempre imbui a característica nos seus fiéis de que eles nunca estão fazendo o suficiente. Então, por isso que o líder narcisista sempre cobra mais devoção, como uma espécie de elevação e algo que o fiel nunca vai chegar. E é algo também que afetou, né, o movimento pentecostal, né, a partir da década de 60 e 70, tá certo? Tem o seu começo, por exemplo, né, no movimento de 1900, na Rua Azusa. Mas sim, tá bom? Não tem somente, tá, no movimento evangélico, mas também em diversos movimentos, tá? Líderes narcisistas que trabalham, por exemplo, esse
constante movimento, né? Essa constante ameaça emocional em suas mensagens e autoadulação. Uma das características também, tá, do líder narcisista é que eles têm a sua mensagem totalmente centrada no ego, ou somente aquele que sofre, ou seja, é ele somente o portador da verdade divina, né? Então, por exemplo, ele sempre representa o bem enquanto o outro é o mal. Então é uma espécie de dividir para conquistar. Então ele centraliza a sua mensagem sempre no intenso maniqueísmo. É ele contra os outros. Então quem tiver com ele vai para o céu. Quem se desvincula dele, ele vai sempre ter essa ameaça, né, do fogo eterno, do juízo final ou juízo vindouro. Então as pessoas que sempre saem de uma seita religiosa ou até mesmo de uma religião totalmente tradicional, essas pessoas têm o seu caráter totalmente manchado, né? Essas pessoas têm uma espécie de trauma, porque essas pessoas deram o melhor de si para algo que acreditava ser maior do que elas, mas quando elas, depois de algum tempo, se descobrem, na verdade, que foram manipuladas, elas perdem o sentido da sua vida, porque ela verificou que se devotou para nada, na verdade, né? Ela apenas se devotou para o líder da religião a respeito, e não para a divindade que ela acreditava, né, acreditar. Então é por isso que as pessoas sempre começam hoje em dia a se desvincular a divindade e a religião, falando que a divindade não tem nada a ver com a religião. Isso aí já é um outro aspecto também que eu posso falar a respeito. Então o narcisista ele sempre vai buscar a sua mensagem, centralizar como se ela fosse totalmente verdadeira e única. E não a menos importante também, ela sempre vai induzir os fiéis ao êxtase. Então ela sempre vai tirar toda a sua capacidade crítica, todo o seu cunho racional. Ela vai tirar toda, na verdade, a sua identidade, colocando em você uma verdade revelada, do qual que a verdadeira experiência emocional, assim como todas as experiências religiosas, né, elas sempre são emocionais e se caminham ao êxtase. Então muitas vezes quando a pessoa sempre se desvincula de uma religião ou de uma seita, ela sempre acredita que está saindo do seu caminho, porque a ligação que ela acredita que teve com o sagrado é totalmente vinculada ao êxtase e às experiências ditas sagradas, as experiências religiosas. Mas todas as suas religiões têm uma experiência intrinsecamente comum ao sagrado, né? É descobrir o sagrado mediante a uma revelação, tá, dada pelo líder, do qual que repetida constantemente ou você absorve ou você repele. Quando você absorve, você sente particularmente como um amado de Deus ou de qualquer outros deuses. E se você não sente, você sente também rejeitado a esse Deus ou a esses deuses. É por isso que o líder religioso narcisista sempre vai cobrar mais de você, sempre querendo mais de você, mas você sempre acha que não pode dar o seu melhor, mesmo dando. E com isso fere toda a sua autoestima, que vai, na verdade, destruir, né, toda a sua vida psíquica. E uma das não menos importâncias também, que ele sempre vai o desvincular da sua própria família, falando que você faz parte de algo maior, da família desse Deus ou dessa deusa ou dessa pretensa comunidade, né, que está a serviço dessa entidade correspondente. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, né, por gentileza, compartilhe o nosso conteúdo, anuncie o nosso trabalho e também dê um like, aperta o botão das notificações e dê um joinha, porque eu estou verificando que muitas pessoas, né, estão assistindo os vídeos e não estão comentando. Por isso que eu peço a ajuda de vocês para que ajudem também nesse
na verdade, no nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.